De motoristas que trabalham no transporte suplementar em Belo Horizonte realizam um protesto hoje. A manifestação ocorre devido ao término do contrato de prestação de serviços com a Prefeitura. Para falar um pouquinho mais sobre o ato e essa redução da frota dos suplementares, o Rock News conversa agora com a Jaesilane Medina Rodrigues, representante da categoria. Jaesilane, boa tarde para você. Um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde, Carol. Prazer é todo meu. É uma grande satisfação para o transporte suplementar ter vez na Rádio 98. Vamos falar para a gente um pouquinho, então, sobre essa questão, né, da suspensão dos contratos. O que está acontecendo? Explica para a gente. Vai ser, por exemplo, a gente não vai ter mais suplementar, vai ter uma redução da frota. O que pode acontecer? Então, Carol, o sistema hoje ele está operando com 242 carros. Houve uma licitação no ano de 2016, onde foram aprovados 300 permissionários. Essa questão da suspensão dos contratos são pessoas que a gente usa o termo de beneficiários da lei. É uma TAC que foi firmada entre o município, né, a prefeitura e o Ministério Público, no qual esses beneficiários são pessoas oriundas da licitação de 2001 ainda. Essas pessoas se tornaram beneficiários por decorrência de doenças, às vezes ficaram inválidos, não tiveram condições mais de dirigir, e as viúvas, né, que são pessoas que, de certa forma, vamos usar o termo, herdaram, né, essas pessoas que continuam a exploração do serviço de algum permissionário falecido. E aí a gente... Então, Pode sim, continuar, pode continuar. pode complementar. Não, eu só ia informar que esses 23 veículos que estão para sair do sistema, na verdade, hoje é o último dia de operação deles, são justamente esses beneficiários da TAC. E aí a gente tem, então, né, vai ter essa redução realmente da frota de um serviço que é bem importante para a população. Como é que está essa negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que está sendo tratado isso, né? Reuniões, como é que tem sido o diálogo? Então, a prefeitura não abriu um canal de diálogo, simplesmente publicou uma portaria, no qual a validade dessa portaria é hoje, né? Vence a autorização de tráfego desses veículos. Mas nós fizemos uma manifestação no período da manhã, saímos da Avenida Abraão Caran, no Mineirão, e fomos em direção à prefeitura, em Carreata, e conseguimos conversar com o novo secretário de governo, o senhor Anselmo Domingos, né? Ele foi muito atento em ouvir as reivindicações. Nós pontuamos para ele a questão dos usuários que ficaram desamparados, porque o sistema suplementar hoje, ele atende essencialmente à periferia de Belo Horizonte. Então, nós não estamos nos centros, né, onde as pessoas são mais favorecidas com o transporte público. E aí, pontuamos, deixamos bem claro que os moradores da periferia de Belo Horizonte podem deixar de ser atendidos a partir de amanhã, porque o último dia realmente de operação desses carros é hoje. Estamos aguardando uma resposta, ele ficou de nos retornar, ele vai tentar uma conversa com o prefeito para ver se há uma flexibilização. Também irá tentar com o senhor André Dantas, que é o superintendente da SUMOB, para ver o que se pode fazer. Hoje nós temos um cenário, como eu citei anteriormente, da licitação de 2016, onde foram classificados 300 permissionários. Mas essa classificação ela atinge até o número 500, então até a pessoa que ficou na colocação 500 ela pode ser chamada, e a prefeitura alega que está fazendo esse chamamento. Mas devido a um desequilíbrio contratual que nós temos, não está havendo interesse dessas pessoas que ficaram classificadas, porque um micro-ônibus desse hoje ele está em torno de 560 mil, e o município ele não oferece hoje uma garantia que a pessoa de fato vai conseguir pagar as prestações desse veículo e tirar dali o seu sustento. Ô, Gesilane, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui no Rock News tirando essas dúvidas com a gente. Depois dessa conversa que você teve na manhã de hoje com essas autoridades, qual que é a sua impressão, assim? Quais as medidas você espera que possam ser tomadas, aquela que você acha que vai acontecer e o cenário ideal para a classe também? Boa tarde, Érica. É uma satisfação falar com você. Na verdade, o secretário ele nos recebeu muito bem, né? Não podemos falar que foi o contrário. E a gente ficou com a esperança que ele virá com a resposta positiva com relação à prorrogação desse TAC, vamos chamar assim, né? Mas o cenário ideal seria manter os 300 carros em operação. Como eu citei, hoje nós estamos com 240.
O motivo dessa defasagem de carros é justamente a questão econômica, que a gente não teve, nunca teve, na verdade, desde 2001, o reequilíbrio contratual que é oferecido às empresas do transporte convencional. Nós também tivemos uma parcela muito baixa com relação ao subsídio de quase R$ 500 milhão que foi destinado às empresas de transporte público, e nós tivemos 2,5% desse percentual. Durante a pandemia, nós fomos obrigados a manter a operação, né, nos expomos ao risco, não tivemos prorrogação de contratos de financiamentos dos carros, então o que agravou ainda mais a situação para essa falta de carros é justamente a questão financeira, que nós não fomos amparados, nós não temos nada que nos subsidie com relação a essa compra de carros e a mantê-los operando, nem nada de benefício com relação a insumos, tudo é a cargo do permissionário. E, infelizmente, o município ele está irredutível na questão da revisão contratual, né, para que a gente tenha esse equilíbrio. Então, o cenário ideal hoje, depois dessa nova política de mobilidade urbana, né, é que o município flexibilizasse para uma discussão sobre o valor do quilômetro rodado. O transporte suplementar também ele tem esse agravante, né, nesse quesito, porque as empresas recebem mais de R$ 12 o valor do quilômetro rodado, e o transporte suplementar no papel está lá que a gente recebe 8,2, enquanto na verdade é 7,9 quando a gente faz o fechamento. Então, nós estamos desamparados em todos os sentidos dessa parte financeira pelo município. Ela não garante o que está no contrato de licitação. Geisilane, como é que foi o protesto de hoje, né? Vocês fizeram essa manifestação, como é que correu esse protesto? Foi um protesto realizado de forma muito pacífica, nós informamos a todos os órgãos competentes, Polícia Militar, os bairros onde a gente passaria, então nós seguimos sentido Antônio Carlos para o centro, fomos escoltados, né, pela Guarda Municipal, pela BH Trans e pela Polícia Militar, que nos deu todo o apoio. E até agora nós ainda temos alguns representantes que vão acampar na porta da prefeitura até que haja uma resposta definitiva de como ficará essa situação, porque hoje nós nos encontramos em um momento que não sabemos quantos carros vamos ter em operação amanhã. E nós temos um compromisso de cumprimento com horários. Existem bairros em Belo Horizonte que é somente o transporte suplementar que consegue adentrar nesses bairros pela condição mesmo das ruas, às vezes são vilas, favelas, e o transporte convencional não atende, é somente o transporte suplementar que vai. Então, nós estamos esperando essa resposta para ter definição, para passar justamente para os usuários, né? Se amanhã ele terá transporte, se na segunda-feira ele poderá ir para a aula e para o trabalho, a gente ainda não tem essa resposta concreta. Aí, a gente continua de olho aqui, Rock News, recebendo a Geisilane Medina Rodrigues, que é representante dos motoristas que trabalham no transporte suplementar em Belo Horizonte, realizando hoje essa manifestação, esse protesto, tentando essas negociações para saber como é que fica o futuro, então, desses veículos, se vão ter autorização para circular ou não. Geisilane, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente. Vai deixando a gente bem atualizado aqui e portas abertas sempre na Rede 98. Nós, o Transporte Suplementar, é que agradecemos e contamos com vocês para manter a população informada sobre os próximos passos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e bom trabalho para vocês. E aí a gente traz aqui também, falando sobre essa situação, claro, existe a preocupação do usuário, né? Como ela falou, algumas pessoas que não sabem, amanhã tem ônibus, segunda-feira consigo trabalhar, consigo ir para aula. Tem um posicionamento aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, que por meio de nota informa que 23 permissões do sistema de transporte coletivo suplementar exploradas por sucessores dos permissionários originais perderão a validade por decisão judicial hoje. Os ônibus não poderão circular na capital mineira a partir de amanhã. Nenhuma das linhas será desativada, assegurando a manutenção dos serviços aos usuários, isso segundo a administração municipal. A Prefeitura de BH esclarece ainda que as permissões citadas serão canceladas porque o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei que permitia a transferência das permissões aos familiares em caso de falecimento do permissionário original. Ainda segundo a Prefeitura, há prazo para que os demais 32 beneficiários convocados se integrem ao sistema de transporte suplementar, desde que completem
todas as etapas legais. Tá aí, a gente então acompanhando essa situação. Agora, quem precisa ter uma resposta também, é claro, é a população que precisa se deslocar. É o usuário, Falamos exatamente. aqui mais cedo da importância do transporte público para a mobilidade como um todo, né? A gente sabe realmente alguns bairros de BH dependem das linhas suplementares e se encontra-se nessa situação daquelas que não podem circular por causa dessa situação, como é que vai ser feito esse transporte? Verdade. Não é todo mundo que tem uma segunda opção. Até porque tem gente que só usa transporte público porque só tem aquela opção. Se tivesse outra, não usaria. Então, como que fica a vida desse cidadão? Né? A gente falando de amanhã, mas segunda-feira chega, tem escola, tem trabalho, e aí? Como é que se desloca? Então, a gente precisa realmente ter uma resposta que defina a vida da pessoa que é usuária do transporte público. Não dá para simplesmente falar, é por causa de uma situação aqui, não tem essa ali, mas o que vai substituir isso? Qual que é a solução para o problema? Ah, vai voltar a circular, vai resolver? Não vai, mas, gente, imagine você virar para o seu chefe e falar, olha, eu vou ficar aqui alguns dias, não sei quanto, sem trabalhar, que eu não consigo sair de casa. Não tem como eu chegar até aí. Como é que se faz, né? Então, assim, é realmente ter uma solução aí para o usuário e, claro, resolver também essa questão dos próprios motoristas do transporte suplementar, como é que fica, porque é uma situação bem difícil de ser resolvida. Muito complicada, Coral. Imagina, só para assim, a gente... Para quem não entendeu a situação, esses ônibus suplementares é mais ou menos parecido com os táxis. Você tem a placa e a placa, amanhã o seu pai aposentou, você pode usar a placa do seu pai e continuar trabalhando porque você já tem a placa, você tem esse direito. Agora, esse contrato com essas 23 linhas, com essas linhas, acabou. A prefeitura encerrou o contrato, mas a mesma pessoa, a mesma família que já tinha aquilo, pode ir lá e pedir de volta. Só que ela tem que se adequar a alguns parâmetros, como ela falou ali, a compra de um suplementar novo, um ônibus, um veículo, é mais de R$500 mil. Não é para qualquer um. E eles não têm essa ajuda, esse custeio que ela citou, que grandes empresas têm, de outros ônibus, de outras linhas que a gente está acostumado a ver aqui, que é o subsídio, aquele valor mensal. Mas recebe um valor que é pequeno, né? E segundo ela, menor do que aquilo que está no papel. Exatamente. E como é que fica a situação dessas pessoas? Porque elas querem trabalhar. Aquilo ali é o sustento delas desde a infância delas, porque o pai delas criou essas pessoas fazendo esse trabalho e eles só querem continuar trabalhando. Então, assim, a gente não pode simplesmente deixar de ouvir essas pessoas, né, Carol? É isso que eles estão querendo, ser ouvidos. A Elaine falando aqui no chat da Felicidade, falou, a perua voltando com força aí, porque você abre realmente um espaço para o transporte clandestino, que não é bom para ninguém, porque não é seguro. Então, mas realmente, se você cria esse buraco, não tem ali um ônibus, né, para poder atender determinado bairro, determinada população, que fica, vamos colocar, fica órfã daquela linha, você abre realmente um espaço para o transporte clandestino. Verdade. Tem essa ainda. Vai ter um trabalho também de fiscalização para coibir isso. Vai ser coíbe e coloca a pessoa onde? Como é que a pessoa vai para o trabalho? Como é que vai para casa? Como é que vai para a escola? Para o compromisso? Para o posto de saúde? Para o hospital buscar atendimento médico? A gente continua acompanhando a situação e, claro, trazendo tudo em tempo real para você aqui na Rede 98.